O programa Conexão de hoje conversando aqui com o Dr. Valdeci Rigolin, médico geriatra, professor da Faculdade de Medicina de Marília, também a Ademildes Basílio, que é multiplicadora e participante lá do grupo em Pompeia, e também Dona Anaíde Melo, que é cuidadora aqui em Marília, e a gente está falando sobre a campanha da doença de Alzheimer, Na Dor do Cuidador. Queremos lembrar que no dia 21, daqui a pouco a gente vai dar mais detalhes, mas já para você agendando aí, dia 21 de setembro, vai ter a peça teatral O Baile da Vovó, lá no Espaço Cultural, né? O Baile da Vovó, que algumas pessoas já tiveram o privilégio de ouvir pela Rádio Clube a radionovela. Isso. A radionovela. E agora você vai poder ver a peça teatral que realmente foi produzida aí por todo o pessoal do grupo. Mas eu quero falar com a Dona Anaíde um pouco, para ela contar, ela como cuidadora, da experiência dela. E a gente conversava aqui durante o intervalo, e a Dona Anaíde me dizia que há 6 anos já ela é cuidadora do seu marido, não é, Dona Anaíde? Exato. E eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente, assim, de uma forma, claro, que resumida, mas assim, esses 6 anos, quer dizer, desde o momento inicial, quando a senhora, quando vocês tiveram lá a confirmação do diagnóstico, enfim, e a partir dali, o que mudou na sua vida? Bem, no começo ele começou perdendo coisas, perdeu o carro, se perdia na rua e o médico dizia que era da idade. Tanto é que eu contestei dizendo que não, que minha mãe morreu com 92 anos e morreu lúcida. Aí ele caiu na mão do Dr. Rigolin, o Dr. Rigolin começou a cuidar dele, ele está ótimo, ele não tem problema nenhum de doença, outras doenças. Ele faz tudo sozinho, come, se veste, toma banho, tudo sozinho. Então, eu acho que eu, da nossa turma lá, eu sou uma das privilegiadas, porque as amigas que tem lá, todas os pacientes dela dão trabalho. E o meu, graças a Deus, ele não me dá trabalho nenhum, só tem um probleminha que ele não gosta de conversar. Ele é muito quieto, muito calmo, e às vezes eu me sinto muito sozinha ali, com ele do lado, eu fazendo meus tricô, meus crochêzinhos e ele quietinho ali. Então, é esse o meu depoimento. E no começo não é fácil. Quando o Dr. Rigolin disse que era Alzheimer, parece que o chão desaparece dos pés da gente. Porque a memória, eu acho que é o principal na vida de uma pessoa, né? E outras doenças, se tem dor de perna, dor dos pés, qualquer coisa consegue fazer as coisas. Mas e a memória? Deixar de lembrar como quem é você? Ele lembra, ele sabe. Ele como é que está essa questão da memória dele? Ele lembra dos filhos, conhece bem os filhos, conhece... Quando vai para o Dr. Rigolin, ele já vai como vai o Dr. Rigolin, conhece bem. Então, nessa parte, ele continua bem. Até quando? Eu não sei, porque tem várias fases, né? Primeira, segunda, terceira, né, Dr. Rigolin? Sim. Então, eu sempre peço a Deus que ele continue assim até quando Deus chamar. Tá certo. Agora me falou, a senhora reclamou dessa questão de ele ser muito quieto e tal. Ele já era assim antes da doença? Não. Ele era muito conversador, ele sempre trabalhou com o mundo, ele trabalhava na telefônica primeiro, depois Telesp, agora telefônica de novo, né? E trabalhava com a memória. Então, a gente estranha dele, era muito falante, agora muito quietinho. Mesmo quando vêm os filhos, porque os filhos moram fora. Ele conversa um pouco, na hora que chega, aquela alegria, depois ele vai no cantinho dele e fica lá. Muito bom o depoimento da Dona Anaíde aqui, né? Quer dizer, a gente tendo aí um pouco da experiência de vida dela como cuidadora há 6 anos. Agora, doutor, deixa eu aproveitar e falar, e a gente, é claro que as pessoas têm já uma certa noção das características do Alzheimer, mas me chamou a atenção essa questão aí de ele ficar quietinho, quer dizer, mudou a característica principal dele, que era uma pessoa comunicativa, falante e tal. Por que isso acontece? Já é em virtude mesmo da doença? Tem alguns casos que a gente observa. A Dona Anaíde até já deu uma pista assim, em relação às fases, né? O caso desse paciente é interessante, foi um caso com boa evolução. Apesar de ter estacionado a doença, ela não tem a cura, mas ela não progrediu. Ela não foi para a fase chamada fase 2. Então ele tem prejuízo, ele tem alterações da memória, de memória executiva, de executar
inclusive no intervalo mesmo ela falou que ele não consegue barbear-se, né? Então ele tem limitações motora, tem algumas alterações às vezes de esfera comportamental, do comportamento que acontece isso que você está perguntando, por que ele fica mais calado. Que às vezes acontece, a gente chama de anedonia, que confunde com os sintomas da depressão, que é a apatia, que confunde também com os sintomas da apatia do idoso, que é o idoso apático, o idoso, que como são sintomas, às vezes borderline, chamado transição lá da depressão, eles podem, na fase inicial, podia ser isso, podia se tratar de depressão, mas não é o caso. É um embotamento da doença mesmo, da doença do Alzheimer. E é interessante lembrar desse caso que a dona Anaíde, nós estamos vivendo uma experiência, a caminho aqui do programa de hoje, a gente estava lembrando de uma cuidadora que o ano retrasado mesmo ela teve aqui no programa, e era a diferença comparando os dois casos. Um era falante demais, o outro falante de menos. Elas até brincaram se podia fazer uma troca dos maridos por um tempo para ver a experiência, né? E essa cuidadora, inclusive, o marido já morreu e ela está vivendo a experiência de voltar, está vivendo o grupo novamente numa fase de luto, que o marido morreu. Ela está no nosso grupo, porque acho que alguém fez a pergunta no intervalo, a Ana Paula. Ana Paula, que nós temos o grupo é no Centro de Estudo de Envelhecimento, na FAMEMA, na Avenida Monte Carmelo, 717. O grupo se encontra às terças-feiras de manhã, é onde a Denildes participa ainda, e a dona Anaíde, e esses outros cuidadores participam desse grupo, participando desse grupo que eles se organizam, eles se apresentam, já apresentaram em forma de coral, se apresentaram o ano passado em peça teatral no Teatro Municipal, que era a doença de Alzheimer, e esse ano vão apresentar no Espaço Cultural, apresentaram na Rádio Clube como uma radionovela. Então, esse grupo, eles se juntam, isso que a Denilson estava falando, com a mesma causa, que é quando você se reúne em grupo para trabalhar os mesmos problemas, as mesmas causas, o mesmo sofrimento, você se fortalece. Você se fortalece em grupo, em equipe, e você tem a oportunidade de contar o seu problema, de ouvir soluções dos seus colegas, que as soluções não são mágicas, né, e que tem soluções, às vezes, práticas, simples, que pode ser até uma mágica, pode até parecer uma mágica. Então, essa é a importância de trabalhar em grupo, para esses cuidadores. Por isso, esses grupos não foi inventado aqui em Marília, e a ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, a origem é britânica, nasceu na Inglaterra, e foram vários estudos mostrando que esses grupos de apoio são eficazes para isso, para dar esse suporte para esse estágio, inclusive para o caso da dona Anaíde, que dá essa... Ela usou a palavra solidão. Solidão a dois. Solidão a dois. Solidão a dois. Dona Anaíde, Solidão a dois. Tem uma autora americana, que a memória agora vai falhar para citar o nome dessa autora. Miss Britney. Fala, já entendeu? Ela escreveu, e o título do livro é Solidão a dois. Solidão a dois, e existe a solidão em público, existe a solidão. Solidão é um sentimento, que você pode ter solidão em várias situações, inclusive acompanhado você viver a solidão. E um aspecto interessante também é assim, por exemplo, que a Ademildes falasse um pouco, porque nesse processo de cuidado, você cuidou quanto tempo, Ademildes? Eu cuidei mais de 10 anos. Mais de 10 anos, né? Só a camada foram 10 anos, que ela perdeu os movimentos, né? Então foram, a partir dos 78 anos, ela já estava com sintomas e faleceu com 91. Também não tinha outras doenças físicas, a não ser
todos os sintomas do Alzheimer, desde os iniciais até os finais, que é aquela posição fetal, por tudo a minha mãe passou. Então, eu queria que você falasse um pouco assim, porque o cuidador, quer dizer, até dentro desse tema, na dor do cuidador, o cuidador, ele corre um grande risco também, se não tiver esse apoio todo, de adoecer, né, nesse processo todo. Sim, corre bastante. Inclusive porque no começo, nós geralmente negamos. E a família toda nega. Então, nós acabamos, aquele que fica mais perto do doente, acaba assumindo tudo sozinho. Mas eu botei na cabeça que era a mãe é minha, como diz, ninguém tasca, eu vi primeiro. E eu estava até nas leituras, o relacionamento, a dor de cuidar da mãe, não tem dor maior, mas eu estou comparando assim, é mais do que quem cuida do marido. Eu li muita teoria dessa daí, porque é uma relação visceral. Eu com a minha mãe era uma relação visceral, porque você sabe que eu perdi meu pai, estava no ventre dela, né? Ela estava de 7 meses da minha gestação. Então, foi difícil. Não nego que eu tive raiva, que eu fiquei brava, que eu falei alto com ela. Isso tudo, como se diz, entre aspas, não é pecado. Eu acho que todo cuidador já passou por essas fases. Nem tudo é amor, é carinho, tá é vendo, difícil. Anaide? Tá vendo? Eu falei, quando você era homem, né? Agora você é um menino, né? Então, no grupo, aparecem pessoas, assim, chorando até, que falaram alto, né, com o doente. Aquela sensação de remorso. Remorso, sabe? Então, como cuidadora, a gente tem que estar inteira. Eu acho que é aí que entra a participação do grupo. É nos fortalecer um ao outro. Então, se nós temos um grupo de 10, um grupo de 15, nós estamos ali para ganhar força. Porque doentes a gente não pode cuidar, né? Nós não podemos adoecer. Temos o direito, sim, de adoecer, mas por esse motivo, não. Então, o grupo dá o apoio, então é a força que a gente adquire. Até eu trabalhei, né, sozinha com a minha mãe quase 8 anos, né? Eu estou lá no grupo há 4, 5 anos. Acho que até mais um pouquinho, né? E o ponto, por exemplo, ela no momento, ainda enquanto lúcida, assim, lúcida não, perdão, ligada pelo menos, né? Embora sem memória e tal, ela lembrava de você, Midi, não? No começo, sim. Depois não. E aí, como é que esse momento deve ser um momento muito triste, né? Quando ela deixa de se lembrar de você e você continua ali com todo aquele carinho, com toda aquela... E já mas não eu sabendo... sempre tenho aquela frase, né? Ela não sabe quem sou eu, mas eu sei muito bem quem é ela. Então, era aí que eu me agarrava. Ela dizia, Midi, ela era, ao contrário do marido da Anaide, ela era agressiva. Né? Agressiva, falava palavras assim, né, que nunca na vida havia falado, né? Brava, xingava, batia. Mas tocava um violão também de vez em quando, eu lembro. Né? Opa. Tá até lá em casa, se quiser tocar lá, tá lá. Recordação. Então, era triste. Ela chamava Midi, aí eu chegava, ela dizia, mãe, tô aqui, a Midi. Midi sou eu. Não, a Midi é branca, você é preta. Porque ela lembrava, talvez, eu de Nenê, né? Bonitinha, né? Agora, depois do... Então, não era eu mais. Mas não tinha importância, sabe? Então, voltava para trás e sempre agressiva. E ela lembrava do nome, mas não lembrava da Ademilde, sai da rua. E aí vinha um vocabulário infância, legal, né? Sabe? Que não pode falar aqui. Deixa eu ir. Tem uma participação pelo telefone. Alô, boa noite. Oi, boa noite, Marcão. Quem fala? Zé Vó, tudo Ô, bem? José Carvalho, José Luiz Carvalho. Tudo em paz? Diga lá, Zé Vó. Então, eu tenho uma série de perguntas aí nesse programa. Porque a gente está passando um momento na família desse aí, da família da minha esposa, então eu gostaria de explorar o Dr. Rigolin aí um pouquinho. O cuidador, ele consegue cuidar sem participar de um grupo como vocês têm? Se o cuidador for mais velho, a tendência também não é ele ficar doente, não digo Alzheimer, lógico, mas um outro tipo de coisa, ele fazer as confusões, porque ele é mais velho até que o doente. E essas fases a gente percebe, que eu vi na Veja essa semana uns testes novos, desculpa, entrei no programa agora, não sei se vocês já comentaram a respeito, também falar alguma coisa a respeito. E obrigado, eu vou desligar, que aí é dissertativa, vai ficar cumprida aí. Obrigado, parabéns pelo tema, que é muito interessante.
Obrigado, Zé Vó. Um abraço. Obrigado, boa noite. Bom, então são 3 questões que ele colocou aí. Isso. A primeira é a questão de se um cuidador... pois não, pode. Posso começar pela última? Pode ir lá, a última você vê das novidades. Então, o que saiu então, o ouvinte o ouvinte não, é que é o telespectador. O Zé já desligou, mas ele está lá ligado na televisão. Ligado. Então, a matéria da Veja, Zé, é muito interessante, eu li. Ela traz os testes, esses chamados, é um screening ou é um rastreio que a gente faz. Eles não são novos, para a revista talvez, mas a gente já usa isso. Existe uma bateria de exames, esses rastreios eles são complexos, são avaliações neuropsicológicas. A gente faz esses testes no dia a dia, faz no nosso ambulatório, no HC, faz no consultório. Esses testes eles são importantes, eles ajudam muito nos diagnósticos. Eles chegam, em alguns estudos, chegam a 80%, 90%, até mais, de probabilidade do diagnóstico. Ele ajuda bastante. Os exames complementares, como neuroimagem, ajudam bastante também no diagnóstico, mas tudo isso não deixa mais importante é a informação da família, a impressão do médico, da experiência do médico que cuida desse caso, a evolução do quadro, que é um diagnóstico muito complexo. Às vezes, o diagnóstico de Alzheimer, ele passa a ser muito complexo pelas variáveis que existem, pelas características de cada paciente, pela personalidade do paciente, pela história, pelas as possibilidades de outras demências, como, por exemplo, a demência vascular, a demência de corpúsculo de Levi e outras demências que os nomes vão ficar complexos aqui de citar. Mas aí eu vou para o cuidador, que parece que... assim, a primeira, o cuidador tem capacidade de cuidar do doente sem participar do grupo? Isso. Então, saindo dessas questões, vou até dividir com elas e até emendar com a questão das campanhas. Então, eu espero ter atendido a solicitação dele em relação à matéria da Veja, que traz aqueles testes, até estimular que as pessoas leiam a revista e apliquem, exercitem esses testes. São muito interessantes. O ano passado eu trouxe até para o programa. Você fez comigo, né? Teste de desenho do relógio. Estava bem, hein? Estava, não sei o atual, né? E aí é interessante usar isso. Mas o foco da pergunta do Zé é que a questão do cuidador é assim, eu cheguei num estágio da campanha, voltando no início da pergunta, no início do programa, o porquê tirar o pé dessas campanhas grandes, por ver que a pergunta do Zé tem um sentimento, mais que a pergunta dele é muito profunda, tem um sentimento na pergunta de que o que a gente vem oferecendo para esses cuidadores em termos de programa, do continuado, diz que Alzheimer 3402-1744, ramal 1358, shopping, galeria, todos esses instrumentos, ferramentas de leitura, livros, DVD, os cuidadores têm observado uma análise muito complexo que eu vou falar, vou tomar bastante cuidado do que eu vou falar. As pessoas têm se fechado, têm feito uma clausura dentro de casa. Procure ajuda não tem sido uma boa temática. As pessoas não têm procurado ajuda. Eu tenho feito essa pergunta, por quê? Por que elas têm se fechado? Existem razões múltiplas para isso. Existe uma razão muito simples, que não tem quem ficar com o paciente, dependendo do estágio, para ela ir participar do grupo. Essa é uma. Essa é uma. E tem outras razões que você jogar na mesa o seu problema é muito complexo. A exposição, né? A exposição, a falta da cura da doença, a falta de resolução imediata, a falta de uma solução imediata, às vezes solução que exerce um trabalho. Você me procura, mais ou menos você paga
você vai no meu consultório e paga para mim te dá algo, eu te devolvo um trabalho. Você sai do meu consultório com uma tarefa, ao invés de sair com algo que você pode relaxar. Não, eu te dou uma tarefa. Então, você que me paga e você que vai trabalhar. Então, é uma relação complexa. E a pessoa vai realmente em busca de solução. Solução. Então, esse abacaxi, né, que eu tenho que ter muito critério, muito cuidado de amparar essa família, devolver essa função dela, a função, às vezes, que é do Estado. O Estado, às vezes, não está cumprindo a função, ou é de toda a família, mas toda a família não está cumprindo. A função passa a ser um castigo, às vezes, né, a doença. Mas, em relação à pergunta do Zé, voltando precisamente para a segunda daí, que vamos, porque nós temos só mais 6 minutos. A segunda é em relação se eu acho agora finalizando, eu acho que pode cuidar, mas é difícil. O cuidador sem o calvário é maior, dá mais volta. E a segunda e até pelos depoimentos, infelizmente, Zé, não dá para a gente falar novamente, porque nós estamos no finalzinho do programa, mas o depoimento das duas deixou isso bem claro, né? São duas cuidadoras, a Midi é ex-cuidadora, né? Mas continua com o grupo, inclusive, quer dizer, isso é uma prova da importância desse grupo, né? Porque ela usou do grupo e hoje ela é o grupo e tem beneficiado outras pessoas que vivem. Então, quer dizer, que dá para cuidar, dá. Mas que é mais difícil, o sofrimento, né? É maior. É maior. Você não divide, né? Uma volta maior. E a segunda, Marcos? A segunda sendo o paciente mais novo, ou seja, o cuidador sendo mais idoso do que o paciente, ele corre o risco de ficar doente também? Acho que a dona Naide seria A dona Naide é mais... Bom, ou não? Até a mesma idade. Eu acho que não, porque a gente tem lá no grupo, além de ter o apoio do Dr. Rigolin, nós temos apoio, tem assistente social, tem psicóloga. É muito bom que esse seu Zé possa entrar em contato conosco lá nas nossas reuniões. Eu não vejo assim diferença, porque meu marido tem 86 e eu 83. É pouca diferença. Mas eu cuido dele muito bem, tendo o apoio. Há 6 anos já, né? 6 anos. Tendo o apoio, porque como os nossos filhos moram longe, então em casa é só eu e ele. Agora mesmo ele está lá sozinho, porque ele faz tudo sozinho, então não há necessidade de deixar acompanhante com ele. Eu não sei se o Zé ouviu, a queixa da dona Naide a questão da solidão a dois que a gente estava falando, que é pela falta do diálogo, da conversa, ele não conversa mais como conversava anteriormente. Quer dizer, e essa participação no grupo, essa vinda aqui, por exemplo, na entrevista, é uma possibilidade de ela conversar, de ela falar, de viver também, né? E ajuda muito, exatamente, né? Ajuda muito. Então tá aí, acho que respondido aí pro Zé Val. Mais uma participação no telefone. Alô, boa noite. Boa noite, Marcos. É a Cristina Deluc, tudo bem? Tudo bem, Cristina, como vai? Prazer em tê-la aqui no programa. Tudo bem, boa noite, doutor, boa noite às meninas, aí a senhora. Eu estou sabendo desse grupo agora, que eu estou viúva há 1 ano. Quero dizer que não só Alzheimer causa essa... Eu fui cuidadora há 10 anos do meu marido, que teve 19 AVCs. E o AVC, o doutor Rigolin vai dizer que é o que ele falou, o problema vascular, que vai entupindo as veias, que vai perdendo a audição, visão, a memória. Então você vai tendo quase um quadro de Alzheimer também. E ele, como o marido dessa senhora, ele ficou dócil, quietinho, mas dependente. Já precisava ajudar a fazer barba, cortar unhas, trocar. Não. E nos 2 últimos anos, dos 10 anos, veio a minha mãe com câncer. Então eu fui cuidadora dos 2. É de enlouquecer, Marcos. É uma coisa muito triste. Vou dizer, a sociedade marginaliza o cuidador também. Ele começa a julgar o cuidador como se também estivesse doente. É uma pessoa assim que você não precisa visitar. Tá aí, pode ser até uma queixa, alguém até criticar, mas é uma verdade. Então, esse grupo do Dr. Rigolin deve ser muito divulgado, porque existe, acho que, muitas Cristinas e tantas por aí, precisando muito desse grupo.
Eu estou viúva há 1 ano, minha mãe, em 9 meses eu perdi os 2, então você já imagina como tem sido a barra, né? E eu vou estar procurando o Dr. Rigolin também para ajudar como voluntária nesse grupo, porque é enlouquecedor. Para você ter uma ideia, eu achava que eu morria primeiro, que da minha pressão de 10 foi para 25. Então, é muito complexo. E falo para o Zé Vó, procure ajuda mesmo, que é meu amigo também, foi meu vizinho, para um apoio. É um apoio para a família, porque a família adoece junto. É só isso que eu queria colaborar. Legal, Cristina, muito obrigado, viu? Muito valoroso aí o seu testemunho. Obrigado. E doutor Rigolin, não desista, tá? Obrigado e boa noite, Cristina. Boa noite. Tá aí, portanto, a Cristina Deluc, que já foi companheira nossa aqui, inclusive. Foi uma alegria tê-la aí no seu depoimento, acho que riquíssimo também, né? Quer dizer, que traz aí principalmente essa questão aí da discriminação, até mesmo com o cuidador, né? Que acho que acaba existindo mesmo. Eles têm casos... A dona Laide ficou brava só na hora que falou de trocar, que ela não está trocando o marido ainda não, né, dona Laide? Não, espero que não precise. Que não precise, Não trocar não, peraí, aí não. A barba eu faço. A barba eu ajudo. Ó, deixa eu registrar aqui, ó, a dona Edilza Nobre, parabenizando o doutor aí pelo médico que o senhor é, por cuidar aí das pessoas idosas. Diz que o senhor é um exemplo de médico e manda um abraço para todos aí que estão participando. Legal. Também, Calu, acho que é, né? Calu é nossa psicóloga. Gostaria de cumprimentar o grupo, em especial o Dr. Rigolin, e dizer que são pessoas como vocês, com coragem e persistência, que fazem a diferença, contribuindo para minimizar a dor da família e do cuidador. Sim. Da Cristina, ela chamou atenção para que o cuidador passa... Sendo chato, sem querer ser, vou pedir, te dou 1 minuto. O sofrimento do cuidador é tão amplo que ela citou uma questão do preconceito. Então, existe casos que a família traz isso com um depoimento muito sofrido, que é isso que ela falou. Os amigos, o ciclo de amizade muda, eles se afastam. As famílias, o cuidador vive num isolamento junto com o paciente e as pessoas se afastam. É como se uma proteção para não ver o caso, vai dar problema, vai pedir ajuda, vai ser difícil, eu não aguento ver isso. E ela começa a viver cada vez mais no isolamento. Isso acontece, o que a Cristina falou, e elas podem falar sobre isso. Eu acho que é uma experiência boa e serve mesmo realmente para todos aqueles que se tem alguma dúvida de que é importante procurar o grupo participar, né, dona Naide? É muito importante. A gente lá, como o doutor Rigolin fala, a gente lá sai de alma lavada. Que o meu caso não é difícil, mas tem casos lá bem difícil, né, doutor Rigolin? Pessoas agressivas e que precisam usar fralda, dar banho, tudo. Agora, o meu caso, espero que não aconteça. Mas o grupo é muito bom. Quer dizer, e para quem está tendo um diagnóstico agora, não sabe qual vai ser a evolução, né? Por isso que é bom. Qual vai ser a evolução, né? Sim. Fazer alguma colocação? Não, só reforçando o grupo, né? Que muitos cuidadores chegam no grupo brigando com o paciente, contestando, brigando mesmo. E no grupo, eles aprendem, por exemplo, Zé Vó, que muda o foco. Se o seu paciente está bravo, está brigando, está falando 10 vezes, está perguntando 10 vezes a mesma coisa, perdeu as coisas dentro de casa, não adianta contestar, brigar. Isso nós aprendemos no grupo. A gente muda o foco, muda a conversa e aprende técnicas de como lidar, né, com aquilo que o paciente gosta. Nunca tirar aquilo que ele gosta. Se ele gosta de música, participar com ele de música. Se ele gosta de fotografia, viver álbuns de foto. Então, o grupo passa, e o paciente não passa a ser um doente, passa a ser tratado de um modo especial. Isso o grupo nos ensina. É porque às vezes a gente entra numa teima ali que não vai adiantar, né? Não adianta. E aí você muda o foco e você consegue, né? Sai de perto, quando você volta, já muda a conversa. Né? Não adianta bater de frente, dar murro de frente em ponta de faca. Então, o grupo passa, cada um que está lá tem uma experiência para contar para a gente, que às vezes dá certo, às vezes não dá, mas a maioria das vezes a gente tentando dar. Então, é uma pessoa, é um doente que tem que ter um cuidado especial. E ali também é um momento nosso. A Naide sai da casa dela pelo menos
1 hora, 1h30, ela está em contato conosco, é tão gostoso. Ela então foge daquela solidão a dois e vem com a gente com tanta desgraça, mas tem muita coisa de dar risada também, né, doutor? Dar risada? É verdade. Sabe? Hoje eu comentava com o pessoal na rádio falando do Alzheimer, um pouco, eu falei assim, olha, eu sei que é uma doença triste, muito triste, mas ao mesmo tempo é engraçado, porque tem alguns aspectos engraçados dentro de tudo isso, dentro da desgraça dá para você sorrir um pouco ainda. E eu lembrando da avó Inês, que dava a gente, como a gente riu, né? Nossa, e muito! Quer dizer, então, acho que tudo isso o grupo pode mostrar, dividir, né, para que a pessoa possa realmente viver diferente. Porque realmente é uma doença e quando a doença há sofrimento. Não dá para a gente imaginar uma doença sem sofrimento, infelizmente. Gente, olha, eu preciso encerrar. Então, já querendo jogar a vinheta no ar aí, sem a gente... Vamos só encerrar aqui dizendo o seguinte, dia 21 de setembro, próxima segunda-feira, tem lá, mostra aí, acho que melhor pegar no banner, viu? Banner, Ó, nós vamos ter aí no dia 21 de setembro, 20 horas, segunda-feira que vem, a doença de Alzheimer na dor do cuidador, a apresentação da peça teatral, o baile da vovó, é muito bacana, né? O baile, não é que a vovó foi pro baile, não, a vovó acho que está dando um baile lá em casa, não é não? É um baile. É um baile, hein? É um baile que a vovó Então vale a pena você conferir a partir das 8 da noite, entrada franca no Espaço Cultural. A gente ainda vai estar divulgando durante a semana aqui para não deixar você esquecer que na segunda-feira, dia 21, acontece esta peça. E na Rádio Clube, no sábado, meio-dia, vai ter a reprise da radionovela, né, com Luigi Rigolin e grande elenco. Isso. É ou não é? Isso mesmo. Luigi. E temos... Posso completar o programa? Claro, pode. Dia 19, ele já falou, Até na chora Rádio pra falar, Clube, pode falar. AM 1090 kHz, é assim que fala? É isso. 1090. A meio-dia, no programa Alô Doutor. E à tarde, no Marília Shopping, nós estaremos com os estudantes de medicina e Liga da Geriatria, voluntários, familiares, cuidadores, com oficina, com mesinha, sentado lá para conversar com você, entregar material, entregar folheto, conversar sobre a doença e fazer o nosso workshop no shopping Aquários. Legal. No sábado à tarde. Sábado à tarde. Período da tarde. E aí na segunda tem a peça. Essa peça eu gostaria só de reforçar aqui, além do convite, que como que ela se deu. Então, o ano passado, contar a história, dá para contar rapidinho? O ano passado, as pessoas que foram assistir Doença de Alzheimer, porque viram que essa tragédia humana, que é Alzheimer, que existe outras tragédias, que as artistas, os cuidadores... Todo mundo está no elenco? Você está também no elenco? Não está não? Você não está, dona Naide, no elenco? Também não está? Não, dessa vez não, mas ano passado... Ano passado estava. Esse ano é só figurante. Nós temos que ser figurante no baile. Está no baile. Inclusive você está convidado. Infelizmente vou estar aqui, mas gostaria mesmo de ver, porque eu já ouvi no rádio e gostei da história. E eles apresentaram ano passado e me falaram que em teatro, quando eu escrevi esses atos, falaram que para você saber se a peça foi boa ou foi ruim, a análise é se ela provocou choro e riso. E foi isso que aconteceu ano passado. E esse ano está baseado num livro da Renata Paiva, que é o livro A Vovó Virou Bebê. E conversando com o grupo, a gente chegou à conclusão, inclusive com a Denise, falando da história, a gente fez uma adaptação, mudando que é o baile que a vovó dá, ou o baile da vovó, uma adaptação de troca de neta para netinho e mais orientação do João Moraes, do Recursos Humanos. Foi para a radionovela e vai para o teatro, que não é para o teatro, para o espaço cultural, com o mesmo foco, que é não perca, que é a apresentação única, exclusiva. Quem viu, viu. Quem não viu do ano passado, não deve perder esse ano. Só comprando o DVD, né? Depois, Só comprando depois.